Oi pessoal, paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo neste momento. Eu quero passar uma mensagem de fé para vocês e para a vida de todos vocês. E creio que vocês vão adorar a história de Moisés. E a nossa participação hoje vai ter o nosso amigo Lucas Gabriel fazendo esse vídeo para vocês. Eu vou botar aqui na descrição o canal dele, beleza pessoal? Se inscreve no canal dele que é muito bom, muito gratificante. Ele traz mensagens de fé todos os dias, igualmente. Amém. Pessoal, então quero falar para vocês primeiramente de Moisés, mas antes de tudo, feche seus olhos por favor, neste momento aí. Vamos orar, invocar a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, neste momento nós viemos te buscar, te agradecer por cada momento que o Senhor nos proporcionou desse dia maravilhoso. Pai, muito obrigado por tudo mesmo, meu Deus. E toca ao fundo dos nossos corações para que a gente venha compreender a sua perfeita palavra, meu Pai. Desde já, obrigado. Nós agradecemos por tudo mesmo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pessoal, então eu quero falar sobre o nascimento de Moisés primeiramente. Então Moisés, ele havia nascido, só que a mãe de Moisés ela não poderia ficar com Moisés porque Moisés era homem. E naquela época o povo hebreu era escravo no Egito. E Faraó ele havia decretado que só meninas, quem nascesse naquele período ali, só meninas poderiam ficar vivo. Os meninos, todos os soldados havia de matar. Então a mãe dele se encheu de temor, de medo, conseguiu esconder ele por 3 meses, só que já não dava mais para esconder ele. Ela teve que jogar, meio que montar um barquinhozinho assim, um lugarzinho assim, uma manjedourazinha, não sei muito bem como foi, mas teve que botar ele no meio do mar, pessoal, e ele teve que atravessar o mar ali, Moisés. E pensa, um bebezinho de 3 meses, o perigo que é um bebezinho daquele, num lugarzinho assim, sabe, andando no rio. Então, a filha da mãe de Moisés, ela foi acompanhando até onde o bebezinho ia parar. E a filha do faraó, ela foi se banhar no rio, e quando ela foi se banhar no rio, as suas criadas estavam passeando, as suas servas, e viu aquela manjedoura mais ou menos assim, viu aquilo lá e ela falou: ei, vai lá ver o que é. E pegou o menino, trouxe lá, e ela viu como era um menino, ele chorava muito, era Moisés. E ela mandou chamar a mãe de Moisés e chamou a mãe de Moisés. E ela falou que ela poderia criar a mãe de Moisés, quer dizer, a mãe de Moisés poderia criar Moisés por um certo período, e quando ele já tivesse mais velho, trazesse ele novamente para ela. E foi isso que ela fez. Ela criou Moisés até um certo tempo, e quando já era, criou o adolescente, um pouco mais velho, né, pessoal? Ela trouxe novamente, e Moisés foi adotado pelo faraó, quer dizer, pela filha do faraó. Então, o que a gente pode analisar a partir desse momento? O que a gente pode analisar, pessoal? Uma coisa muito importante a gente pode analisar nesse momento, que Deus sempre foi com Moisés, mesmo quando ele era pequeno. A gente vê o propósito que Deus tem na vida de Moisés desde pequeno. Por quê que a gente vê essa questão? Por conta de uma coisa: Moisés ele passou pelos rios, para aquele lugar seria tão difícil de Moisés sobreviver, um bebê de 3 meses, mas Deus teve misericórdia de Moisés. Aleluia. Deus teve misericórdia muito grande de Moisés. Deus amou Moisés de tal maneira que deixou ele viver, e depois ele foi se tornar um dos heróis da fé. Pessoal, então a gente vê que Deus, não importa a sua idade, não importa o seu tempo, não importa se você é novo, velho, não importa, pessoal, Deus ele é sempre contigo. E quando Deus tem um plano para a sua vida, nem o diabo, nem ninguém pode impedir que ele se cumpra. Pessoal, então, prosseguindo, Moisés, ele cresceu e aconteceu uma coisa muito ruim. Um dia Moisés viu um dos servos de Faraó, um dos soldados de Faraó, espancando um hebreu, que era um dos escravos. E ele pegou aquele soldado e ele matou aquele soldado. Ele havia matado aquele soldado e o sangue dele desceu ali naquele momento. O sangue daquele soldado. E Moisés teve que fugir do Egito. Por muito tempo Moisés ficou foragido, Moisés sumiu, ninguém mais sabia de Moisés. Até que então Moisés havia virado pastor de ovelhas. E Deus
novamente mostrou que é fiel e revelou a Moisés que ele tinha chamado. E Deus apareceu através de uma árvore pegando fogo, com a presença forte, e falou com Moisés que ele ia ser aquele a quem libertaria o seu povo da escravidão do Egito. Mas uma coisa eu quero falar para vocês: naquele momento você não pode ser igual a Moisés. É normal a gente se questionar, é normal a gente botar desculpas, é normal a gente mesmo querer botar obstáculos na frente, mas a gente tem que lutar contra isso, porque Moisés, naquele momento que Deus falou, você vai ser aquele a quem vai liderar no Egito, vai tirar o seu povo da escravidão. Mas, pessoal, vocês pensam que Moisés criou no mesmo tempo que falou isso, Deus? Infelizmente não, pessoal. Moisés não creu. Moisés foi incrédulo diante daquela situação. Isso mesmo, Moisés foi totalmente incrédulo. Moisés virou as costas, ele viu o problema, ele viu a dificuldade, ele viu o problema que tinha na voz dele e falou assim: mas Senhor, eu tenho um problema na minha voz, eu não sei falar direito. Eu não sei falar direito, Senhor. Então, Moisés, ele se auto-rebaixou. Ele se auto-rebaixou naquele momento, ele se viu incapaz. Tipo assim, é como se aquele Deus que estava chamando ele não era o Deus do impossível. Porque ele estava falando, mas eu não consigo falar. Mas Moisés havia esquecido que Deus, ele foi aquele que criou os céus e a terra. E que pode todas as coisas. E que se Deus criou os céus e a terra em 7 dias, e no 7º descansou. Meu amigo, por que Deus não pode resolver esse problema financeiro? Por que Deus não pode resolver esse problema familiar? Por que Deus não pode resolver essa situação que tem na sua vida? Por que Deus não pode resolver essa depressão? Por que Deus não pode trazer paz para o seu coração? Se em 6 dias Deus criou os céus e a terra e o mundo, o homem e o animal. Se pergunte, por que Deus não pode? Então depois disso, Deus escolheu. Deus mostrou para Moisés e falou que Arão ia ajudar ele e que ele colocaria as palavras certas na boca de Moisés. E foi Moisés junto com Arão perante o faraó. E primeiro Deus já havia dado um dom a Moisés, que se ele jogasse o seu cajado no chão, viraria uma cobra. E Moisés chegou perante ele, porque Deus falou que aquilo que Deus havia mostrado para ele sobre o cajado era para ele mostrar perante o faraó. Ele mostrou isso, mas mesmo o faraó vendo aquele cajado se transformando em uma cobra, o faraó não creu da mesma forma. Pessoal, então eu termino aqui por aqui, senão vai ficar muito longo, vou acabar explicando o vídeo todo para vocês, né? Então fica com Deus aí, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora vai ficar a parte do Lucas aí para vocês, espero que vocês gostem muito. Ele vai falar coisas muito edificantes sobre as 10 pragas e etc. Mar Vermelho aí, e vai contar até o fim da história. Que Deus abençoe todos vocês, ilumine o caminho de todos vocês. Aleluia. A paz de Deus e do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Podemos ver ali na parte que nosso amigo explicou, que é muito interessante a parte de como Moisés conseguiu, sobreviver graças a Deus. Meus irmãos, depois ali que ele teve aquela passagem ali por Deus, Deus mostrou para ele sobre a cobra, que era para ele jogar a vara dele, que ia se transformar em cobra, e também da mão dele, que quando ele colocasse no casaco ia ficar machucada, e quando tirasse e colocasse de novo ia estar normal a mão. Então ele mostrou aquilo a Faraó, mas para os olhos de Faraó ele não se agradou muito, mas para os olhos dos magos, aqueles que bisonharam ali, aqueles que sabiam fazer aquilo, foi muito impressionante, porque os magos fizeram 3 cobras também, mas a de Moisés comeu as 3 cobras que os magos fizeram com as varas. E meus irmãos, ali mais para frente teve várias pragas. Teve pragas de rãs, teve pragas de gafanhotos, teve pragas que as águas viraram sangue, meus irmãos. Teve pragas de pestes, doenças, teve pragas de doenças nos animais, teve praga de fome, meus irmãos. 7 pragas, ou mais ainda, mas eu acho que era só 7 mesmo. E meus irmãos, essas pragas que tiveram, depois de tudo isso, Moisés conseguiu pegar o povo e indo. O povo
né, começou a reclamar porque sentiram fome e não tinha comida. Eles falaram, era melhor ficar lá com o faraó porque lá tinha comida. E aqui já não tem. Então, Moisés pegou e orou. E choveu pão. E choveu carne. E um dia, como estava chovendo, todas as pessoas começaram a andar, procurar comida, pão, carne. E uma vez eles foram, mas Deus falou, não precisa ir hoje, por causa que hoje é de pão e carne o suficiente. E daí, Deus não fez chover pão e carne 1 ou 2 dias, porque Deus fez chover no outro dia muito pão e carne. Glória a Deus. E Deus tinha falado ali que não precisava eles ir catar, porque eles não iam ficar com fome, não ia fartar comida. Glória a Deus. E meus irmãos, também teve uma hora que o povo pensou um pouco em desistir, e o povo foram pelo mar, o Mar Vermelho, onde Moisés estava indo junto, né, para guiá-los, levar ele até onde Moisés queria levá-los. E eles indo, tocaram de ultrapassar o Mar Vermelho. Mas ali Faraó viu que eles estavam ultrapassando o Mar Vermelho e mandou os soldados ir machucar eles. E os soldados indo, deu tempo deles atravessar. Quando os soldados estavam atravessando, as águas voltaram ao normal e mataram milhares de soldados. Glória a Deus, irmãos. Muito bom. Quer dizer, muito linda a palavra, né? Então, meus irmãos, sabe que podemos entender algumas coisas com isso que eu acabei de explicar e com o nosso amigo explicou. Sabe, apesar de tudo que tem acontecido, não é para desistir, que nem aqui, ó, Moisés, ele não desistiu, apesar das lutas, das dificuldades ali, ó. O povo tava vindo atrás deles e o mar se fechou e levou todos os povos, meus irmãos. Aquelas pessoas que vieram para lutar contra Moisés e o seu povo morreram no mar. E Moisés e o seu povo prosseguiu. Meus irmãos, aqui conta que uma parte ali, Moisés parou ali e ficou ali. E ele subiu ao monte e falou para os outros não irem ao monte. Por quê? Por causa que aquele monte era só para ele ir. Então ele indo lá, Deus falou para ele os 10 mandamentos. E o povo pecaram perante Deus, porque aquele povo começaram a fazer deuses, a ficar comemorando lá. E quando Moisés voltou e explicou os 10 mandamentos, destruiu tudo aquele pecado, aqueles pecados, aquelas coisas que eles tinham feito errado, e explicou da palavra de Deus e os 10 mandamentos que eu vou ler para vocês agora. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prosseguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisas algumas do seu próximo. E todo o povo viu os trovões, meus irmãos, e os relâmpagos e o sonho de subindo. Então, aqui, quando Moisés estava explicando os 10 mandamentos, vem uns relâmpagos. E, meus irmãos, se você ver um pouquinho lá mais para frente, uns capítulos a mais, né? Aqui fala sobre os 10 mandamentos também. Fala, né, um pouquinho. Mas, meus irmãos, sobre esses 10 mandamentos que acabamos de ler, é muito importante escutá-los e é muito importante nós fazer. Nós não matar os outros, nós não fazer pecado, entre várias outras coisas. Honrar teu pai e tua mãe, por exemplo, obedecer o pai e a mãe, né, meus irmãos, que é muito importante também. Meus irmãos, depois de tudo isso, Moisés conseguiu levar o povo a um lugar livre, onde eles não eram escravizados. Glória a Deus. Então, meus irmãos, muito bom ali, graças a Deus. Depois de tudo, Moisés conseguiu, graças a Deus, né? Pois, apesar das provas, das lutas, ele não desistiu. Temos que ser igual, né? Porque percebemos aqui que, apesar das lutas,
das dificuldades, nós não devemos desistir, e sim nós devemos confiar no Senhor, porque Ele é o nosso protetor. Glória a Deus, meus irmãos. E essa história de Moisés é muito importante e é muito interessante, meus irmãos. Glória a Deus. Então, meus irmãos, eu vou encerrando por aqui. Que Deus te abençoe, abençoe sua família. Já expliquei como que é o final da história, que ele abriu o Mar Vermelho. Expliquei sobre as pragas que iam vir. Expliquei que deu tudo certo no final. O povo queria desistir. Expliquei os 10 mandamentos, que é muito importante, porque os 10 mandamentos nós devemos, digamos, guardar ele em nossas mentes, né? Porque nós precisamos obedecer. Glória a Deus. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade e a paz de Deus, que Deus sempre esteja contigo. Amém.